Hello, divas e divas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, hoje o assunto é um tapa na cara, uma terapia de choque, se é isso que você tá precisando. Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Até quando você vai ficar fazendo vontade dos outros? Até quando você vai viver a vida que os outros querem pra você? Até quando você vai fazer isso pra agradar o seu pai, a sua mãe, seu namorado, seu irmão, seja lá quem for? Até quando você vai ficar se anulando pra querer agradar os outros? E a sua vida? E as suas vontades? Aonde ficam? Porque o que a gente mais vê por aí, né, são pessoas seguindo caminhos que elas não gostariam, mas por conta de querer agradar os pais, querer agradar o marido, o namorado, os amigos, sei lá, elas preferem seguir este padrão para poder ser aceito na família, para você ser aceito, né, no seu círculo de amigos, ou enfim, prefere estudar algo que nem é da vontade dela, ou trabalhar com alguma coisa que nem quer. O que a gente mais vê é pais que já organizam toda a vida dos filhos, né, você vai estudar isso, você vai fazer aquilo, vai trabalhar com isso, e muita gente vive infeliz por causa disso. Fazer o seu próprio caminho, descobrir o seu próprio caminho é liberdade. Se, por exemplo, eu quero trabalhar com determinada coisa porque eu quero, isso vai me trazer um bom retorno, vai ser o melhor para mim, para minha vida e não para os meus pais. Sempre isso que a gente tem que pensar. É isso que eu sempre falo aqui no canal, que a gente tem que fazer o que a gente quer, o que nos agrada. As suas vontades têm que ser a sua prioridade. Claro que, por exemplo, se você estiver num relacionamento, você não vai ser egoísta nesse ponto, né? Tipo, ai, foda-se você aí, vou fazer o que eu quero. Tem toda essa comunicação, entendeu? Mas se for algo que é um ponto muito importante na sua vida, que, não sei lá, por exemplo, já vi pessoas que não podiam tirar fotos de loja de roupa porque o namorado não gostava, tinha ciúmes. Entendeu? Tipo assim, tem coisa que não tem lógica. Por mais que seus pais te banquem, tá? Você tá fazendo a faculdade que eles querem, tudo que eles querem, ok. Só que, no fundo, você tá infeliz. Porque não é isso que você quer. Então é saber dosar isso, entendeu? Porque, às vezes, a liberdade pode custar caro. A liberdade pode custar a sua relação com a sua família ou o seu relacionamento amoroso. Só que ela é a sua liberdade, gente. E pelo menos pra mim, né, isso é inegociável. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça que pra mim é minha prioridade, assim... Cara, não tem família, não tem relacionamento, não tem amigos, não tem nada que vai me segurar. Porque eu sei o que eu quero. Por isso a importância do autoconhecimento, né, gente? Bato na tecla de novo. Autoconhecimento, pra gente saber o que a gente quer de fato. E não aquilo que a gente acha que a gente quer. Porque a gente foi criado num sistema, a gente foi criado em famílias diferentes, com crenças diferentes. Então, o certo e o errado foi imposto pra cada um de uma maneira diferente. É a gente ressignificar, sabe? Às vezes sair um pouco desse campo onde você foi criado com esse pensamento e começar a olhar de outra maneira, sabe? Pra você fazer o seu próprio caminho, pra você fazer o que faz sentido pra você. Sempre com muito respeito, né? Quem consegue ter essa comunicação com os pais, né, no relacionamento, consegue conversar, é muito mais fácil. Óbvio que às vezes essas pessoas podem não concordar com o que você faz, com o que você acredita, mas o respeito tá ali, entendeu? E isso basta, porque independente da pessoa concordar ou não, eu vou fazer. Gente, eu sou assim. É um pouco complicado de lidar, talvez. Sabe, pode criticar, pode falar, nossa, a cidade inteira, o mundo inteiro se virar contra mim, me difamar, falar que eu sou isso, aquilo. Gente, eu tô cagando. Porque nenhuma dessas pessoas que ficam falando pagam minhas contas. Nenhuma delas me deu nem, sei lá, um pacote de bolacha. Não sei de onde que eu tirei um pacote de bolacha, né? Mas tudo bem. O que você pensa de mim não é o que eu sou. Entendeu? O que você pensa de mim é sobre você. O problema é seu. Eu tô aqui nessa terra pra viver a minha melhor vida, viu? Eu quero aproveitar ao máximo, sem ter que ficar me colocando em padrões, sem ter que ficar tentando ser aceita. Gostou, gostou. Não gostou, tchau. Nossa, pode soar como egoísta, mas isso pra mim entra até em família. Porque a gente vê muitas pessoas se limitando por conta de família. Gente, isso é o que mais tem, sabe? Pessoa que não faz as vontades por conta de família. Mas porque é minha família. É porque não sei o que. Lá, minha família vai me enxotar, Gente, foda-se. Você tá se livrando. Se sua família não sabe respeitar a sua opinião e seus gostos, não sabe respeitar você tá se livrando, entendeu? Deixa aí, retire-se. Esses monte de laços familiares e tudo mais, é doloroso, gente, porque foi uma vida inteira, né, nesse padrão, acreditando nisso e sendo de uma determinada maneira. Então, óbvio que esse desligamento, ele é sofrido. Ele é difícil, mas depois que você entende que você é a sua prioridade, gente, aí você vai estar cagando pro resto do mundo, viu? Gostou, legal, não gostou, tchau. Então, o dia que alguém me pagar as minhas viagens, o dia que alguém me pagar as minhas contas, aí sim a gente pensa, né, em trocar uma ideia. Mas de caso contrário, pode achar ruim, pode fazer cara feia, pode me excluir. Eu sei o que eu quero. E eu sei o valor da minha liberdade, eu sei o preço disso. Então, a partir de hoje, pare de fazer tanta questão.
Pare de querer aprovação. A partir de hoje, veja o que realmente vale o seu gasto energético. Porque tem situações que só drenam a gente, sabe? Só irritam a gente, só deixa a gente estressada, não some nada. Cara, essas situações não valem o seu desgaste mental, sabe? Não vale o mínimo de energia gasta com isso. Simplesmente deixa aí, vou ficar sozinho, fique sozinho. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Isso é muito clichê, mas é o óbvio. Vai chegar uma época da sua vida, se não chegou ainda, vai chegar uma hora que é só você e você. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Tudo bem, todo aquele lance, pai, mãe, deu a vida e blá blá blá, não sei o que, não sei lá, sustentou. Só que, gente, isso são escolhas, sabe? E não é porque o seu pai e sua mãe te deu a vida que você deve viver como um escravo deles até a morte. Isso pode dividir opiniões, né? Porque tem muita gente que fala que, não sei o que, sabe? Porque muitas das vezes as relações com pais e mães são tóxicas. Relacionamento tóxico não é só amoroso. Tá dentro de casa e vocês não percebem. Vocês acham que é normal. Vocês acham que tem que engolir muita coisa porque é pai e mãe. Não, você não tem que engolir. Se tiver que ir embora, vá. Se tiver que cortar laço, corte. Infelizmente, gente. Infelizmente, tem casos que a vida da pessoa só vai pra frente se ela cortar laços. Nossa, mas é mãe, porque é bíblico, não sei o que, gente. Que foi imposta pela sociedade por sei lá o que, caralho, a quatro que vocês pensam que sejam. E vai ficar se anulando. Isso é viver pra vocês? Sério que isso é viver? Se for assim, eu prefiro nem viver, então. Porque pra mim não faz sentido você viver sendo um fantoche de alguém. Tá indo, né? De geração em geração. Lados ancestrais, vivendo um pra agradar, pra agradar, pra agradar, pra agradar. Não, gente, a gente tá aqui pra quebrar isso. A gente tá aqui pra quebrar padrões, pra fazer o nosso próprio caminho e se livrar de todas essas amarras, essas crenças, essas coisas que só limitam a gente, sabe? A gente tá aqui pra evoluir. E você ficar seguindo um padrão, você não tá evoluindo porra nenhuma. Você só tá sendo mais um nessa fila. Bom, mas esse foi o assunto, entendeu? Espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Sem ignorância, vamos abrir a mente, expandir um pouquinho, porque no final é você por você. Não tem que agradar ninguém. Faça a sua própria vida. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo, meu Instagram tá aqui na tela, me sigam lá. E é isso, até a próxima. Tchau!